Fala aí, meus amigos, sejam bem-vindos ao canal da FA Manager. Meu nome é Diego. Hoje no Arquibancada FM eu quero falar sobre o que você deve fazer quando as coisas não correm bem com relação à sua expectativa para uma partida. Toda tática tem um propósito. Quando as coisas não dão certo, quando a sua tática não está encaixando, você consegue ter noção para tentar alterar o rumo dos acontecimentos? Ou você é apenas um espectador durante os 90 minutos? E por que ter esses questionamentos e ter essa noção pode te fazer jogar o game melhor e com mais aprofundamento? Bom, se você não é inscrito nesse canal ainda, você está perdendo tempo, se inscreve, curte esse vídeo e compartilha com seus amigos. Bora pro vídeo. Bom, a ideia desse vídeo aqui, como é que ela surgiu, né? Surgiu em um dos vídeos que eu fiz no canal, o confronto contra o Joinville. Provavelmente quando eu lançar esse vídeo, eu já vou ter passado por esse jogo, né? Então não tem nenhum spoiler aqui, a não ser esses resultados aqui mais à frente, mas não tem nenhum grande problema. E não só isso, eu também estou recebendo muita pergunta com relação a estilos de jogo, e também vi um post que eu não vou me recordar agora, que estava falando sobre a tática dessa pessoa, que utilizam 4-3-3, que é uma tática ofensiva, que tem posse de bola, e aí uma coisa acabou puxando a outra e eu resolvi criar esse vídeo e eu espero que eu consiga passar tudo que eu entendo e gostaria de passar para vocês. E por eu acreditar que esse vídeo pode sim ajudar você a jogar melhor, eu resolvi fazer esse vídeo. Eu vou aqui para a parte de táticas, porque é onde tudo começa, né? Vamos dizer assim. Você, quando vai para uma partida, você tem uma expectativa que geralmente está expressa na mentalidade da sua equipe, né? Se você utiliza mentalidades de alto risco, provavelmente você pretende ter a bola, você pretende propor jogo. Isso não é uma verdade absoluta, mas em via de regra é isso. Então, quando você escolhe uma mentalidade de alto risco, você está querendo propor jogo. E quando você escolhe uma mentalidade de baixo risco, você não está querendo propor jogo. Você está cedendo a posse de bola para tentar explorar espaços. Resumidamente é isso, como eu disse, não é uma verdade absoluta, porque tem como você trabalhar essas mentalidades de diversas formas. E aí isso me leva ao jogo do Joinville. O jogo do Joinville foi a final do Campeonato Catarinense, o segundo jogo, e a gente já havia vencido o primeiro jogo por 1-0 e estávamos jogando a segunda partida. Para quem viu esse vídeo, sabe, né, que quando eu comecei a partida, a minha ideia era muito clara. Eu vou ter a posse de bola, eu vou criar espaços de forma propositiva, e a equipe do Joinville é inferior à minha equipe, e eu vou me impor com relação a eles. Então, quando eu opto por essas escolhas, né, eu já estou optando por mentalidades positivas, por linhas altas, por marcação apertada, por uma defesa mais agressiva, fazendo mais pressão quando estou sem a bola. Quando estou em transição, geralmente eu vou pressionar quando eu perder a bola e até contra-atacar quando eu recuperar a bola. Tudo isso é válido. E isso é a forma que a maioria das pessoas monta a sua tática, né? Vou montar o meu 4-3-3 porque a minha equipe vai atacar, eu quero fazer gols. Às vezes a pessoa está com a pior equipe do campeonato, né? E ela quer jogar assim contra todos os adversários, propondo o jogo, mantendo a posse, sendo o protagonista do jogo. Desde a mentalidade até as escolhas das instruções, tudo levando a essa condição. Mas para quem viu, né, o jogo do Joinville, eu fiz tudo isso e quando começou o jogo, as coisas não correram dessa forma. Dá para ver que o primeiro tempo, apesar do nosso ímpeto em alguns momentos, né, não foi um amasso. Um amasso é esse finalzinho aqui de jogo. Isso aqui dá para considerar um amasso. Mas todo o resto aqui é um jogo bem picotado. É um jogo em que você não está sendo protagonista. E é aí que eu quero entrar no detalhe, né? Tudo que eu vou falar aqui são
crenças que eu tenho e você tem as suas crenças. Então não tem um caminho exato para alterar o rumo de uma partida. Eu vou me basear no que eu acredito e você vai se basear no que você acredita. Mas o mais importante é que você tenha as suas crenças, né, sobre as suas decisões de uma forma em que elas sempre estejam em aberto, tá? Nunca algo definitivo, como se fosse um trabalho científico. O trabalho científico dos cientistas, né, de quem estuda, nunca é um trabalho conclusivo. Ele sempre deixa uma margem de dúvida para que outra pessoa venha e opine sobre aquilo, por mais evidências que exista naquela situação. Trazendo isso para o Futebol Manager, aquela coisa de só o Gegenpress ganha, só fazer pressão ganha, eu tenho que jogar com intensidade com qualquer equipe, essa é uma crença disseminada na comunidade. É só assim que você consegue vencer jogos. Se você tem essa crença enraizada de uma forma que não tenha nenhum pingo de dúvida que há outras formas de ganhar uma partida e de tentar superar o seu adversário, vai ser difícil você entender esse vídeo e querer jogar Futebol Manager de maneira mais ampla, porque você não vai querer alterar o rumo das coisas. Você vai querer continuar da forma que está, esperando que em algum momento o jogo sorria para você, tá? E não tem nenhum problema nisso, mas para quem está buscando jogar de maneira mais aprofundada, e aí vem uma parte importante. Eu estava num jogo contra uma equipe inferior que eu não estava tendo a posse de bola. Minha posse de bola estava beirando, não vou lembrar exatamente agora, os 40% no primeiro tempo, e eles com 60%. Isso quer dizer que aquela coisa de eu ter a bola, de eu propor, não está acontecendo. E você vai conseguir alterar o rumo das coisas? Não são as respostas exatas que você tem que procurar, né? Como diz um ditado, né? A mudança do mundo, né? A mudança das coisas não está na resposta, está nas perguntas que você vai se fazer. A primeira pergunta é, né? Nessa tentativa de mudar o padrão do jogo, né? Se eu não estou tendo a posse, vale a pena eu continuar usando a mentalidade positiva para tentar ter essa posse? Não vale a pena dar um passo para trás e usar a mentalidade cautelosa? Mesmo que eu não altere nenhuma instrução de equipe e nenhuma instrução, né, função de jogador. O simples fato de alterar a mentalidade da equipe já é um grande passo. Por quê, né? A mentalidade positiva, ela quer ter a posse de bola. Mas se ela não está tendo a posse, pode ser porque está arriscando demais a posse, pode ser porque o adversário está roubando muito a bola, pode ser porque o estado anímico dos seus jogadores não é aquela coisa toda que você imaginou, eles estão com uma certa complacência. Utilizar uma mentalidade de baixo risco numa situação como essa pode ser benéfica. Aí você fala, pô, mas como pode ser benéfica se a mentalidade de baixo risco ela vai ceder ainda mais a posse de bola? É verdade, mas ao mesmo tempo as mentalidades de baixo risco, cautelosa, defender, principalmente a cautelosa, que eu sinto, né, isso é uma crença minha, ela avança no campo de forma pausada. É muito mais demorado para chegar até o ataque. Então, é uma tentativa de tentar ter mais posse de bola. Eu estou falando da posse porque eu acho que é um dos fatores mais importantes para saber se a sua mentalidade, se o que você está querendo propor para o jogo está de fato funcionando. Então, nesse jogo aqui, eu lembro que eu fiz isso, eu fui para a mentalidade cautelosa para tentar aumentar a minha posse de bola. E, se eu não me engano, funcionou um pouco. Não foi desastroso, vamos dizer assim. Mas você também pode ver, por exemplo, se o PAD, que mede a intensidade da pressão, quantas vezes você está roubando a bola, né, com quantos passes o adversário está trocando antes de você roubar a bola, se o PAD está alto. No meu caso, estava alto e terminou alto. Esse 7,26 não é um número ruim, mas para uma equipe que está jogando contra o Joinville, eu esperava algo mais perto de 4, 3, que aí sim ia apontar um sufocamento ao Joinville. Então, o fato de estar com o PAD alto me fez considerar alterar a minha mentalidade e, às vezes, que foi o caso nesse jogo aqui, a minha intensidade de pressão. Eu posso colocar um reagrupar na transição,
Eu posso colocar uma defesa mais cautelosa, ao invés de pressionar muito para tentar tomar a bola, diminuir a pressão, porque se eu estou fazendo muita pressão e o adversário está conseguindo trocar passes, isso pode ser um sinal de alerta, porque eu estou tirando os meus jogadores de uma estratégia defensiva, de uma posição defensiva mais cedo, ou seja, eu estou cedendo espaço e o adversário não está perdendo a bola. Ele pode encontrar esse espaço, porque eu estou deixando isso acontecer. Eu posso olhar para os números de passes trocados. Uma equipe que troca muitos passes, né? Se você está procurando... Aqui eu estou falando de um jogo propositivo, que foi o que aconteceu aqui. Eu espero ter muitos passes completos, eu espero ter, sei lá, 250 passes no primeiro tempo, eu espero ter mais passes do que o meu adversário, e eu posso não estar tendo, né? Eu posso olhar também para a quantidade de desarmes, se está parecido ou não naquele momento, né? Esse jogo aqui contra o Joinville, a gente terminou o primeiro tempo meio que no sufoco, sem melhorar muito e também sem piorar muito. E aí, quando foi para o intervalo, eu lancei a garrafa d'água, né? Eu lancei a garrafa d'água porque eu tinha argumentos para dizer, cara, eu quero mais posse de bola. Vocês são muito melhores do que a equipe do Joinville. E isso não está acontecendo. E aí eu retornei novamente para uma pressão alta, uma contrapressão, uma mentalidade mais positiva. Eu voltei a arriscar tudo novamente. Os passinhos que eu dei para trás de tirar a pressão, diminuir minha linha defensiva um pouco mais baixa, eu refiz tudo de novo e esperava que a equipe voltasse com um ímpeto melhor. E a equipe voltou, marcando o gol, empatando. E na sequência não conseguiu manter esse ritmo, provavelmente porque sentou no placar novamente. E aí na reta final, onde o Joinville também poderia estar mais cansado, as coisas tornaram a funcionar novamente, a equipe começou a progredir melhor, e aí veio o segundo gol, e o gol para confirmar o título. Mais um jogo contra uma equipe fraca, e que acabou tomando rumos que não foram o que eu havia pensado no pré-jogo. E o pré-jogo, ele engloba todas essas ideias, né, que você está tendo. O que eu vou fazer? Eu vou propor jogo? Eu não vou? E isso é importante, por quê? Porque quando chegar na partida, você vai ter que aferir se aquilo que você estava imaginando está funcionando, né? E eu sei que a posse de bola é muito determinante. Não quer dizer que você vai ter mais posse que você vai ganhar o jogo. Não. Mas ela é determinante para a sua estratégia, para o que você está buscando naquele jogo ali. Por isso que a mentalidade equilibrada ela é tão importante. Porque num jogo em que você não sabe o que vai acontecer, vai ter jogos que você vai falar, cara, esse adversário, eu não sei o que pode acontecer. Eu não sei se eu vou ter a posse ou não. A mentalidade equilibrada vai te dar essa possibilidade, nos primeiros minutos, de você saber se o jogo vai ser equilibrado, se você está tendo muita posse, e aí vale a pena você trocar para a mentalidade positiva e ter mais posse de bola, né? Ou não. Tudo isso são crenças, né? Eu tenho certeza que você vai ter outras nuances. Você vai dizer, poxa, eu posso olhar as instruções de equipe que eu estou dando, será que eu não estou usando muitas instruções que correm com a bola? Eu estou jogando com 4 jogadores no meio, será que eu não poderia utilizar 5 para tentar ter mais posse? Tudo isso é válido, mas você só vai conseguir explorar isso se você começar a fazer as perguntas corretas, né? Agora, se você tem uma tática que é atacar, que não importa o que aconteça, eu vou para o jogo sempre dessa forma. O jogo vai tomar caminhos diferentes e você vai ficar dando murro em ponta de faca. É isso que vai acontecer, tá? E você vai se tornar mais um espectador, porque quando você começa a questionar algumas coisas, você vai começar a querer decidir diferente, tomar caminhos diferentes e vai ver que é possível vencer, perder jogos, tudo vai continuar acontecendo como sempre acontece. E não só no jogo propositivo. E aí vai as perguntas que muitas vezes chegam para mim, né? Olha, eu quero jogar em contra-ataque. Eu quero jogar em transição. Existem várias formas de fazer isso, utilizando diversas mentalidades, utilizando padrões de jogo diferentes. Você pode contra-atacar, por exemplo, só na transição e no jogo com posse você ter mais posse de bola, né? Um time mais paciente aqui e um time em transição que contra-ataca. Você pode utilizar diferentes mentalidades. Existem várias formas de fazer isso. Mas imagina que você quer contra-atacar uma equipe, né? E aí quando vai para o jogo, você está tendo 60% de posse de bola. Vai ser difícil contra-atacar tendo posse.
tendo mais posse. Não é que é impossível. Você pode encontrar momentos em que o contra-ataque vai sair, mas a probabilidade é menor, porque você está com posse. Será que não vale a pena você tentar ser mais propositivo? O que eu queria dizer aqui é difícil jogar com um único estilo, porque o jogo vai te exigir diversas formas de jogar, porque ele vai te apresentar diversos cenários diferentes. Ainda mais se você não tem a melhor equipe da liga. Se você joga com o Real Madrid, isso não vai acontecer na La Liga, na maior parte dos jogos. O mesmo vale para o Barcelona, mas quando você estiver naqueles jogos grandes, o jogo vai te exigir repertório. E aí você vai ter ou não vai ter. Geralmente, né, fala até por experiência própria, pela quantidade de anos, né, que eu joguei esse jogo, você não vai reagir. Você vai continuar atacando, maneira positiva, correndo risco, você vai ficar sem saber o que fazer, você vai carregar uma tática baixada, você vai fazer diversas coisas, sem muita confiança no que você está fazendo, né? E essas experiências, né, quando você começar a alterar esse estilo, ela vai fazer com que isso impacte as suas próximas decisões. Você vai ver caminhos que são mais promissores, como por exemplo, no save do Casapia. Eu sempre falei, se a moral do adversário está baixa, se o físico dele, eu explorei muito o físico lá, mais do que a própria moral, se o físico do adversário no final do jogo está baixo, mesmo ele sendo o Real Madrid, e você sendo o Getafe, o Real Madrid vai sofrer no final do jogo, se ele não estiver inteiro fisicamente. Dá para tentar, nessa hora, ganhar o jogo. O jogo tem 90 minutos. Você não precisa resolver ele com 15 minutos. Pô. Ainda mais se você é uma equipe fraca, né? Na história. E mesmo com a equipe mais forte. Eu já vi muitos relatos de pessoas que estão na ponta do campeonato e aí pega a última colocada, eu vou perder esse jogo, aí vai lá e perde o jogo. Pô. Possivelmente, pode ter diversas possibilidades, né? Mas uma delas é porque o jogo te exigiu caminhos diferentes. Vai ter momentos em que você vai ganhar, vai ter momentos em que você vai perder. Ah, mas eu dei 40 chutes no gol. Aí é outra história. Eu vou deixar um card aí, onde eu falo sobre isso também. Isso também não quer dizer absolutamente nada. Absolutamente nada. A qualidade das suas finalizações contam muito mais do que a quantidade que você está finalizando. Esse vídeo aqui, cara, eu até pensei se eu faria ou não, é um vídeo muito teórico, mas eu acho que é um vídeo necessário, tá? Necessário para quem está querendo explorar o jogo mais a fundo e necessário para quem está querendo aprender sobre o jogo. Porque eu acredito que o Football Manager, e eu tenho visto muitas coisas, muitos comentários, eu até tenho comentado bastante sobre isso, o Football Manager é um jogo de tomada de decisão. O foco deveria ser ali, antes da tática, das funções, do treino, das contratações. É um jogo de tomada de decisão. Claro que dá para você se divertir de diversas formas. Às vezes tu é um jogador casual, só quero jogar, cara, atacar e não quero saber de mais nada, só vou ver os gols, não quero nem ver o jogo inteiro, lances decisivos para mim é muita coisa, quero só ver os gols. Também é uma forma de jogar, mas o intuito desse canal é tentar me aprofundar ao máximo do jogo e quebrar algumas crenças. Essa é a verdade. E uma das crenças são as táticas. Que só existe táticas com Gegenpress. Só existe tática com pressão no talo. Só existe tática fazendo muita pressão, linha alta, que é o que eu estou fazendo aqui porque é o meu estilo de jogo, nessa tática. E não em outras, né? Para quem vem acompanhando a série com o Figueirense sabe do que eu venho falando. E se você nunca viu a série, te convido a vê-la. Por mais que as pessoas façam testes no jogo, que realmente o meta do jogo seja o Gegenpress, mas não está só ali a diversão e as vitórias. Elas não estão somente nessas crenças, que são muito enraizadas. São tão enraizadas que eu já vi vídeos, não foi na nossa comunidade, foi na comunidade gringa, eu não vou lembrar agora, de um cara falando sobre várias questões do jogo, essas crenças que eu estou falando, e eu vejo tanta certeza, cara, em alguns itens, que às vezes me irritam até. Porque eu tenho certeza que tem alguns itens que se você perguntar para a equipe de desenvolvimento, talvez uma pessoa só não vai conseguir te responder. Porque o jogo é muito complexo, tem muito contexto, tem muitas camadas. A tática é uma coisa, mas tem tanta coisa em volta da tática. Como, por exemplo, veio uma pergunta no WhatsApp do canal, se você não conhece, está aí na descrição,
dizendo que tomava gol no final. Tomava gol no final dos jogos. E aí, automaticamente, quando eu vejo um comentário desse, eu vejo as respostas, né? E nem foi o caso do grupo, tá? Que acabou que eu que respondi primeiro. Foi com relação a... sempre com relação a... deixa eu ver a sua tática. Ah, porque você apoia muito, você tá atacando demais, você tá defendendo de menos, por causa do teu avançado interior que não funciona. Cara, às vezes não tem nada a ver com tática. A coesão baixa vai fazer com que a equipe perca jogos no final. Vai fazer com que a equipe perca jogos no final. Isso também é uma crença. Se você discorda, você pode falar. Mas não tem nada a ver com tática. É só a dinâmica. Você às vezes só não deu tempo da tua equipe evoluir, da familiaridade aumentar. Às vezes é só isso. E no caso era. Depois a pessoa voltou dizendo, olha, tá melhor agora eu que tô virando os jogos no final. E para quem está começando a jogar o Futebol Manager ou quer aprofundar mais, esses detalhezinhos fazem a diferença. Mas é difícil, né? Porque você vai começar a jogar, aí vai perder 1, 2, 3 jogos no final e você vai mudar a sua tática, porque você não acredita que é a coesão. Você não quer dar tempo às coisas. E aí a sua crença, quando eu falo que a crença, quando ela está muito enraizada, ela vai te prejudicar nesses cenários. Você não vai conseguir evoluir. E claro, tudo isso que eu falei vai alterar o rumo das suas decisões dentro do game, né? Mas o que é importante? Você treinar essas mudanças. Por isso que não faz sentido ter a mesma tática com as mesmas instruções. Você precisa ter táticas diferentes, não precisa chegar na equipe e fazer 3 táticas, não. Mas com o tempo você precisa, porque vai ter jogo em que você não está roubando muito a bola, em que você vai falar, pô, vou fazer aquilo que eu imaginava, eu vou diminuir a pressão. Mas para você fazer isso aqui, com o menor impacto possível, treinando isso em outras táticas, com outras possibilidades. Porque aí a equipe vai estar pronta para fazer essa alteração, sem perder familiaridade. E o quanto isso impacta na partida? Eu não sei. Ah, mas tem um teste tal, que não sei o quê. Como eu falo, tem testes bem feitos, testes mal feitos e testes que não dá para fazer. Por mais que tente se replicar, são muitos contextos e muitas camadas que podem fazer um jogador fazer mais gol, menos gols. E essa da familiaridade, de fato, onde eu vi, não era possível testar. Mas eu acredito que tenha uma diferença. Que tenha um peso. É maior do que a dinâmica? Para mim, não. Mas eu acredito que tenha algum peso. É determinante para as vitórias e derrotas? Às vezes é. Nem sempre. Às vezes você pode estar com a familiaridade ruim em algum ponto, ou vários pontos, e o seu time ser tão forte que você vai conseguir vencer. Então, prepare esses movimentos para que você consiga fazê-los durante o jogo. Não adianta nunca ter treinado um movimento e querer fazer e achar que vai dar certo. Na primeira vez tu vai ganhar o jogo. Repita mais vezes. Faça mais vezes que você vai trilhar um caminho diferente e vai ter experiência de jogo para poder saber se aquele caminho é promissor, se não é. E às vezes também a pessoa ela fala assim, poxa, tudo bem, você deu um exemplo que você estava tendo posse no jogo contra o Joinville, que você não estava tendo posse, né? E você alterou da mentalidade positiva para cautelosa. Mas e aí? A sua linha de pressão alta, baixa, o contra-pressão, cara... Não tem nada a ver. Absolutamente nada a ver. Você pode usar a mentalidade cautelosa e fazer pressão ao extremo. Jogar com a linha alta. Não tem problema. Não tem problema algum. Senão o jogo ia travar essa opção. É só uma forma de dizer para a sua equipe, dê um passinho para trás. E se não estiver funcionando, eu vou dar mais passos para trás. Aí eu vou mexer em função, eu posso mexer em ritmo, eu posso mexer nas linhas de defesa. Se estiver muito alto, eu posso botar um normal. Tudo isso é válido. Nada não, eu não posso fazer. Se eu estou jogando com a mentalidade cautelosa, eu tenho que baixar minha linha de pressão. Não, isso não existe. Você pode sim alterar a mentalidade. Eu diria que você deve aumentar. A mentalidade é o que eu estou falando. Ela representa isso. Positivo. Estou tendo a posse. Quero jogar de maneira propositiva. Não estou tendo a posse. Faz sentido continuar com essa mentalidade? Não faz sentido. Ou até você pode dizer, não faz sentido, mas aí eu vou fazer outras coisas que eu não estou fazendo. Eu vou tentar, eu estou jogando com um ritmo muito alto. Eu vou diminuir o ritmo ao máximo. Vou botar um passe curto. Eu estou com muito risco em posse. Talvez por isso que a mentalidade não está encaixando. É uma forma, é uma outra crença.
perguntas. Você vai começar a questionar as suas escolhas e procurar respostas, né? Essas perguntas vão ser fundamentais, porque você vai começar a parar de ver o jogo como um espectador e realmente querer causar impacto nele. E quanto melhor a sua equipe for, mais impacto você vai conseguir causar durante o jogo. É difícil para uma equipe como o Figueirense, ou uma equipe que luta para não cair, enfrentar o primeiro colocado do campeonato e todas as suas escolhas de tentativa de mudar o rumo das coisas, elas funcionarem. É difícil, pô. Porque quando você quer ter pouco ritmo, quer ter posse, o outro adversário toma a bola, pô. Porque você não tem qualidade para manter a posse de bola. E aí você quer jogar direto, mas também não consegue, porque o teu time é muito rápido, mas é muito franzino. Você não tem jogadores para brigar pela bola no alto. Aí é difícil, cara. Tu vai perder, provavelmente. Ou não. De repente vai ser aquele jogo que você vai tomar 1000 chutes e não vai tomar um gol. Ou vai tomar um gol no final. As coisas acontecem. Assim, eu falando, né, como crença, como que eu gosto de ganhar equipes que são melhores do que a minha. E geralmente isso não funciona de maneira destacada, tipo assim, cara, você ganha muitos jogos assim. Não, eu ganho alguns, empato outros, perco muitos, mas para mim o que é mais determinante é o fôlego, é a resistência. Se a condição física da equipe boa chega nos últimos 20 minutos muito baixa, muito degradada, e eu consigo, naquele momento, virar a chave, inclusive eu vou pegar esse jogo aqui como exemplo do Atlético Mineiro, se eu consigo nesse momento do final do jogo ver que a minha equipe está melhor fisicamente, é nessa hora que eu vou tentar atacar, propor jogo, ter posse, porque eu estou melhor fisicamente. E aconteceu nesse jogo aqui, é um bom exemplo. Esse jogo aqui, como é que eu comecei ele? Me defendendo, não quero o jogo, cara. Aí o que eu fiz, né? As escolhas das minhas funções foram baseadas nisso. Eu utilizei a mentalidade de defender, eu utilizei defesas laterais defender, eu utilizei 2 volantes que eu falo, 2 jogadores médios defensivos, um tentando recuperar a bola, porque eu preciso recuperar a bola, outro tentando se manter um pouco mais. Eu tentei fazer com que o Atlético Mineiro jogasse por dentro, eu pressionei esses jogadores de dentro, eu marquei apertado, porque eu queria roubar a bola ali. Foi isso que eu fiz quando o jogo começou. E aí, eu comecei a ter muita posse. Eu comecei a recuperar bem as bolas, né? Não estava recuperando tão mal. Mas no primeiro tempo foi difícil. O Atlético Mineiro conseguiu melhores oportunidades, passou o primeiro tempo, fui para o segundo, tomamos um gol de escanteio, uma pena. E aí, no final, nessa hora aqui, eu estava fisicamente muito melhor, porque eu fiz um jogo com baixa pressão, baixa rotação. Então, no final do jogo, o Atlético estava esgotado e eu estava pronto para atacar. E aí eu comecei a tentar prevalecer, né? Me impor. E aí eu comecei a ter posse, lances chaves em sequência, até o empate. Por pouco a gente não virou o jogo. E no final das contas, você vai olhar e falar, pô, o Atlético Mineiro jogou muito melhor, ele deu 15 chutes, cara, é muito raso. Isso aí, é muito raso. Eu posso dizer que o Atlético não fez um bom jogo aqui. Apesar de ter tido boas oportunidades e tal, por que não fez um bom jogo? Primeiro, não foi um amasso. Eles jogaram, tiveram lances chaves, mas não foi um grande amasso. A posse de bola ficou dividida. Quando o Atlético Mineiro viu o Figueirense, ele falou, meu irmão, vou ter a posse. Quero 60%, 70% de posse. Não conseguiu, pô. Nem no primeiro tempo e muito menos no segundo tempo. E aí uma expectativa de gol de 1,34 para 15 chutes, a minha 1,11 para 7. A minha expectativa está melhor do que a deles, na média. Eu acertei 2 chutes no gol, eles 6. Uma pena o Futebol Manager não tratar a expectativa de gol por chute no alvo. Não tem essa métrica, né? Mas poderia. Eu tive mais cantos que o Atlético. Oportunidades claras. Eu tive uma, eles tiveram uma, que é o que realmente vale, né? No final das contas. Foi um jogo que veio mais a meu favor do que a favor deles. E poderia não ter sido assim. Poderia ter sido um massacre no primeiro tempo, 2-0. Poderia. Aí você pode pensar, pô, mas você poderia ter começado atacando e vencia o primeiro tempo, e no segundo tempo continuava atacando e vencia. Tudo bem, isso é uma crença que você tem. Eu acho que eu não ganharia o jogo assim. Tentando me expor o tempo inteiro, me impondo na partida, né? Eu acho que eu não ganharia assim. Ou você pode dizer, não, você ataca no primeiro tempo e no segundo tempo você se defende. Tudo bem, mas você precisa querer fazer isso, né? Precisa estar dentro da sua estratégia. A minha estratégia que eu gosto é essa, mas não quer dizer que ela é invencível ou que não existam outras. Existe. E por que eu iria atacar no primeiro tempo se fisicamente eles estão melhores? De repente, cara, é porque eles, na central de dados, mostra que toma muito gol no primeiro tempo. Olha aí, uma pergunta que eu estou me fazendo, eu não olhei isso. Eu poderia olhar. Quando você começa a querer decidir
realmente o rumo de uma partida, você começa a fazer as perguntas certas. Você vai encontrar essas perguntas. Eu não estou aqui para te dizer o que você tem que fazer e o que você tem que se perguntar. Eu até disse algumas coisas que eu faço, mas no final das contas é você que vai decidir o que fazer. Bom, esse foi o vídeo que eu queria trazer. Eu espero que eu tenha conseguido passar alguma coisa, principalmente para quem quer jogar o jogo de maneira mais ampla e quer derrubar algumas crenças. E também fique alerta nas suas crenças, porque as suas crenças, isso eu falo para mim também, podem estar equivocadas em algum ponto ou não totalmente errada, porque a gente pensa muito isso, não está tudo errado. Não, pô, às vezes tem coisa certa. Não está tudo errado. Tem alguma coisa ali certa. Geralmente vai ser assim, nunca é 0 ou 100. Sempre vai ter um ponto de dúvida aí, pô. E é assim que tu tem que trabalhar a tua crença e ir desfrutando do jogo, tá? Do game. E aí eu vou até já aproveitar um ponto aqui. Futebol Manager 2026 é o hype, né? É o hype, o jogo vai ser maravilhoso e tal. Eu tô muito com o Alan. Pra que o hype se você vai fazer as mesmas coisas que você fazia no Futebol Manager 2024? É o 4-2-3-1, é avançado interior, um ala passando, nunca defendendo. Tu vai fazer a mesma coisa, então por que essa ansiedade toda? Eu também não entendo também, pô. Essa ansiedade se vai fazer exatamente as mesmas coisas ou vai baixar aquela tática viciada lá que vai te botar... Cara, eu não entendo o hype enorme. E essas perguntas também vai fazer uma coisa, já falando do Alan aqui, né? Que ele também faz nos vídeos dele, porque eu já vi algumas vezes. Trocar a tática durante o jogo, cara. Você vai começar a levantar questionamentos. Como ele faz, o jogador que tá recebendo mais passe, eu vou tentar marcar esse cara. Cara, isso é uma forma de jogar, é uma forma válida. Ou, por exemplo, eu gosto de jogar, inclusive esse jogo do Atlético, eu fiz isso também, pô. Eu gosto de jogar com esse jogador aqui, o Coraci aqui. O embate não estava favorecendo ele, estava perdendo bolas. Eu vi isso no 3D. Ele recebia e perdia a bola. Isso não é uma vez só não, eu vejo várias vezes, porque ele é um construtor de jogo avançado, então a bola vai passar por ele. Se ele estiver tendo um embate que não favoreça fisicamente, ele vai ter problemas. Aí eu fui, passinho para trás, organizador móvel. Pronto. Por quê? Tá mais longe, né? De repente ele vindo para cá, para dentro, ele vai encontrar um caminho melhor. E a gente ganhou o jogo depois dessa mexida no segundo tempo. Quer dizer que foi isso? Não. Isso ajudou, talvez, eu não sei. Mas é uma forma de pensar que me faz querer mudar o rumo das coisas. E eu acho que é isso que eu quero passar nesse vídeo. Não tenha medo de tentar alterar o rumo das coisas. E aí vale tudo que eu falei em vários vídeos, né? De você ter uma maneira ampla de jogar, não só uma única maneira. De você não ficar se travando, você ficar se sabotando. Não, eu não posso utilizar a mentalidade positiva com ritmo baixo. Eu não posso. Porque é um problema, eu tenho que jogar sempre com o ritmo alto. Cara, é limitar demais o jogo, isso aí. Eu espero que esse vídeo tenha servido para alguém. Na verdade, esse vídeo aqui ele poderia falar, cara, como eu te ensino a jogar Futebol Manager. Tem muitos vídeos com relação a isso. Quero te ensinar a jogar o Futebol Manager, ou quero te ensinar a montar uma tática. E aí vai tudo para o mesmo caminho, muitas vezes. Isso aqui é uma crítica à nossa comunidade? É um pouquinho também. Tem muita coisa que é mais do mesmo, limitando o jogo. Então, não tenham medo de fazer diferente. Não só na escolha do time, quando tu vai começar uma saga nova, não, vou pegar um time diferente aqui. Seja forte ou fraco, tanto faz, pô. Seja de história ou sem história. Mas tu vai repetir as mesmas escolhas, a mesma formação, as mesmas coisas. Aí depois eu enjoo do jogo. Eu enjoei. Eu não consigo me animar em nenhum save. Eu começo e paro. Tu tá tomando as mesmas escolhas, os mesmos caminhos. Aí de novo eu cito o Alan, porque ele fez um vídeo sobre isso também. E aí não estou falando só de contratação não, porque isso aí vai muito para contratação, né? Vou contratar os mesmos jogadores que eu já conheço, aquela listinha maravilhosa e tal. Aí é tática, treino, é tudo, cara. Tudo vai girar em torno disso. De escolhas. Se você quer jogar Futebol Manager de maneira ampla e sem rédeas, né? Foque nas decisões que você está tomando e não no resultado do que aconteceu. Porque o resultado ele é proveniente de várias coisas. De sorte, azar, habilidade, falta de habilidade. Cara, tem um montão de coisa e nunca é uma coisa só. São várias coisas juntas. Inclusive, eu vou terminar esse vídeo por aqui, senão vai ficar muito longo. Acho que já está muito longo. Eu vou deixar na tela final aí um vídeo onde eu falei sobre um livro que eu li, né? Que eu acho que tem tudo a ver com esse tema aqui que eu levantei.
E esse livro me ajudou a jogar o Futebol Manager dessa forma que eu estou falando. Eu estou tentando botar para fora o que eu assimilei e como eu gosto de jogar, obviamente. E se atingir alguém, que bom, porque vai também fazer com que essa pessoa entenda o porquê ela está jogando o Futebol Manager. E isso tem várias respostas, né? Que podem ser simples, como eu falei, um jogador casual, como pode ser mais aprofundada e um jogador que não está conseguindo atingir esse nível, né, de jogo dentro do Futebol Manager, que vai proporcionar momentos melhores e explorar o próximo Futebol Manager 2026 de uma forma muito mais agradável, melhor e realmente jogar o jogo como ele deve ser jogado, sem ser um espectador e sim um manager que não tem medo de alterar os caminhos para tentar chegar a uma vitória e a um jeito e a um estilo em que você está buscando implementar. É isso. Se gostou, se inscreve, curte, compartilha. Valeu, um abraço e até a próxima.